E os servidores do INSS continuam em greve. A paralisação já atinge 22 estados. Em mais 200 agências não há atendimento. A greve do INSS completa hoje 8 dias. Os servidores pedem reajuste salarial de 27,5% imediato, com aumento gradual durante os próximos 4 anos e melhores condições de trabalho. O Ministério do Planejamento ofereceu um reajuste de 21,3%, dividido em parcelas nos próximos anos. As negociações continuam. A greve já atinge 22 estados. Das 1.605 agências do INSS espalhadas pelo país, 222 estão paradas e 564 funcionam parcialmente. Segundo o sindicato da categoria, aqui no Distrito Federal, 30% do efetivo continua trabalhando, mas quem vem aqui em busca de atendimento reclama. Prejudica, né? Porque a gente já está com planejamento, né, para conseguir as coisas, dar entrada na documentação no meu órgão. Espero que eles voltem logo ao trabalho, né? Geraldo tem problema do coração e está afastado do trabalho de vigilante. Ele precisa da revisão do auxílio-doença. Estou recebendo R$ 1.390, né? E eu tenho outros companheiros que estão na mesma situação que eu, né? Recebendo auxílio-doença e estão recebendo R$ 2.300, R$ 2.200. Eu vim saber o motivo dessa defasagem do meu benefício. William foi outro que voltou para casa sem ser atendido. Ele questiona o funcionamento dos 30% de efetivo obrigatório. Eles não estão fazendo nenhum tipo de atendimento. Eu já estive aqui na sexta-feira para um reagendamento e agora vi para resolver o problema do meu pai. E você vê que eles não te atendem. Eles só falam que tem que ligar no 35 ou só fazer um reagendamento aqui dentro da agência para o final da greve, e eles não têm uma data definida. No mês passado, uma paralisação dos rodoviários e cobradores gerou transtorno para a população do Distrito Federal. A Justiça do Trabalho determinou que 70% dos motoristas e cobradores continuassem nas ruas. Caso contrário, o sindicato teria que pagar uma multa de R$ 100 mil por dia. Mesmo assim, a decisão judicial não foi cumprida pela categoria. E para falar mais desse assunto, está aqui comigo no estúdio a advogada e professora em Direito Administrativo e Constitucional, Licínia Rossi. Professora, seja bem-vinda, um prazer recebê-la aqui. Prazer é todo meu, Carol. Muito feliz de estar aqui hoje com vocês para falar um pouquinho sobre greve, não é? É verdade. É um assunto absolutamente constitucional, legal, mas que sem dúvida nenhuma causa problemas aí para o cidadão, né? Então, diante disso, eu gostaria de saber o seguinte: qual o direito do cidadão que busca um atendimento no INSS exatamente durante a greve? Nós estamos sabendo que várias greves têm ocorrido em vários estados do país, não é, relacionado ao INSS. E o cidadão que já teve marcado seu agendamento e que deve estar querendo o seu auxílio, doença, sua aposentadoria, ele deve estar preocupado nesse momento com todas essas paralisações. Então, um dos direitos que ele acaba tendo é, primeira coisa, não ficar preocupado. Por quê? Porque a própria agência vai providenciar a nova data de reagendamento. Então, a nova data já vai ser marcada pelo próprio INSS, o INSS vai ter essa automaticamente. Ah, mas eu já tinha anotado uma data e agora, se ela vai ser jogada para frente, eu vou ter um prejuízo? Né? Porque essa é a primeira pergunta que acaba vindo. A resposta é, não vai ter prejuízo. Por quê? Porque a data que, em tese, ele poderia receber o benefício, caso houvesse o direito, ela vai ser contada da data que era a data originária do agendamento. Então, não tem problema. E mais, tem uma outra questão, que é o número 135, é o número de telefone, que qualquer segurado, qualquer possível cidadão que tenha inviabilizado aí o seu direito, ele pode telefonar para sanar eventuais dúvidas. Então, é um número bastante importante para tirar dúvidas, para esclarecimentos. Né? É verdade. Bom, e quem pode exercer o direito de greve no setor público, professora? Então, essa questão do setor público ela é bastante tormentosa. Por quê? Porque na nossa Constituição Federal, o artigo 37 da Constituição Federal, o inciso 7 da Constituição, ele garante o direito de greve para os agentes públicos. Ele diz assim: agente público, você pode fazer o direito de greve, porém, essa greve você faz nos termos da lei. E aí vem um problema, não tem a lei. Essa lei que cuida da greve no setor público, ela ainda não foi feita. E aí, por decisões, várias decisões do Supremo Tribunal Federal, em sede de mandado de injunção, foram 3 mandados de injunção, o 670, 708 e 712, o Supremo decidiu que enquanto não tiver essa lei
específica cuidando da greve no setor público, nós vamos pegar emprestado e utilizar no que couber. Por analogia. A lei que regulamenta a greve no setor privado, que é a Lei 7783 de 89. Veja, ela é uma lei específica para o setor privado, não para o setor público, mas naquilo que é compatível, ela acaba sendo aplicada. Só que aí vem uma questão. Por quê? Militares. Será que o militar ele poderia fazer greve? E aí vem aquele problema, não é? Porque aí todo mundo, já que o Supremo decidiu que poderia ser feita a greve, será que o militar também pode fazer a greve? E os militares, entendidos por Marinha, Exército e Aeronáutica, por vedação constitucional, artigo 142, parágrafo 3º, inciso 4º da Constituição, eles não podem. Então, esse direito do artigo 37.7 da Constituição, ele é para os agentes públicos, porém, nós vamos excluir dessa lista os militares. E a Polícia Militar? Então, aí o que acontece? Aí vem os órgãos de segurança. Isso é outra pergunta. Quando a gente fala dos órgãos de segurança, Polícia Federal, Polícia Civil, toda aquela lista taxativa, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal. E aí, né? E os policiais federais? O que acontece? A Polícia Federal, assim como os outros órgãos de segurança, eles exercem atividades que são consideradas atividades essenciais. Atividades que, se paralisadas, a nossa segurança e de todos nós, ela vai acabar comprometida. Né? Sem dúvida. Então, por essa razão, o regime grevista, para esses órgãos de segurança, ele tem que ser muito mais cuidadoso. O Supremo, até em março de 2014, decidiu numa reclamação, foi a reclamação 17.358, decidiu que Polícia Federal, vocês não vão poder fazer greve. Nem vocês, nem os demais órgãos de segurança. Por quê? Porque essa atividade ela é análoga à dos militares. E se militar não pode, eles também não poderiam fazer. Perfeito, professora, muito obrigada, mas a gente volta daqui a pouquinho com mais respostas aí a perguntas essenciais para o cidadão, não é isso? Com certeza. Até já, hein? E aqui no estúdio voltamos a falar com a advogada e professora em Direito Administrativo e Constitucional, Licínia Rossi. Bom, professora, falamos aí sobre algumas características da greve no bloco anterior e eu queria saber o seguinte, o direito de greve nos outros serviços essenciais, como é que funciona? Então, principalmente quando o assunto são serviços essenciais, apesar da lei do setor privado trazer uma lista de serviços essenciais, essa lista não é uma lista taxativa, ela não esgota todos os serviços considerados essenciais. Essa lei que eu já comentei, que é a lei do setor privado, que nós acabamos utilizando para regulamentar questões de greve no setor público. E aí vem a pergunta, e se houver a paralisação de uma atividade considerada essencial, de um serviço considerado essencial? Como foi o caso da segurança, por exemplo. Segurança pública, questões relacionadas à saúde, então um hospital público. Mesmo a questão do INSS, não é? Acaba sendo, o INSS é uma autarquia que presta serviços exclusivos de Estado, atividades típicas de Estado. Então, quando existe a paralisação de atividades como essa, vem o questionamento. E agora? Pode fazer greve ou não pode? Um primeiro cuidado que nós temos que ter e que levar em consideração é que atividades consideradas essenciais, quando paralisadas, o princípio da continuidade dos serviços públicos que norteia todo o regime jurídico administrativo, ele acaba ficando enfraquecido. Por quê? Porque não vai existir essa continuidade já que teve a greve, já que houve a paralisação. Então, uma atividade como de hospital público, se quiser paralisar, como que fica? Eu tenho um direito de greve de um lado, só que se eu colocar na balança, direito do cidadão, eu tenho a direito à saúde, né? Que não é só a saúde não dá para falar sem contar com o direito à vida. A vida, sem dúvida. Não é? Então, colocando numa balança, sopesando, por óbvio, o direito à saúde, o direito à vida, ele tem que prevalecer. Então, o regime grevista tem que ser muito mais cuidadoso, pelo menos mantendo uma cota mínima em funcionamento. Atividades como a de transporte coletivo, então, ônibus. Então, aquela pessoa que precisa daquele ônibus para se locomover, para trabalhar, como que faz? Não é? Uma atividade essencial. Lógico, né, comparada com o de hospital público, por óbvio, é diferente o grau, mas veja, são atividades que não podem ser paralisadas. Apesar de existir esse direito constitucional à greve para o agente público, a gente tem que pensar num eventual prejuízo muito maior. Então, aí entra a ideia de razoabilidade, de proporcionalidade. Todos os princípios. Não é? De equilibrar. Não é, Carol? De equilibrar consequências e prejuízos. Qual é o fim que eu quero, mas qual é o meio que eu vou utilizar para chegar naquele fim? Então, tem que ter muito cuidado
quando falamos de serviços essenciais. Sem dúvida. Professora, em relação aos salários dos agentes públicos em greve, são suspensos ou eles recebem normalmente? Se nós olharmos a jurisprudência agora do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, nós vamos verificar que já tivemos decisões de todos os lados. Tem aquele servidor que faz a greve, que adere ao movimento grevista, e que o que foi decidido foi, olha, você vai fazer a greve e compensa as horas não trabalhadas, mas depois vai receber a sua remuneração. Faz uma compensação de horas, né? Conseguiu ali o que você está pleiteando em sede de greve, a gente faz a compensação. Já tivemos decisões que inicialmente falaram, não, nós vamos reter o salário e segurar. Só que depois, em instâncias, né, superiores, a questão chegou e falou, não, decisões de tribunais de justiça, aí chegou, por exemplo, no STJ, o STJ falou, não, peraí, né, não dá para descontar a remuneração pelo fato daquela pessoa exercer um direito constitucional à greve do artigo 37.7. Porém, o que acontece? Essa decisão, em razão de todas essas questões, olha, vai descontar, não vai descontar, alguns juízes isolados considerando que tinha que descontar, outros que não, o Supremo Tribunal Federal puxou a responsabilidade, reconheceu a repercussão geral da questão, isso é o tema 531 do STF, está concluso, não é para o ministro relator, agora foi no dia 25 de maio, está concluso e isso vai ser tranquilizado na nossa jurisprudência para, de fato, chegarmos a uma solução efetivamente tranquila, não é, nos tribunais, para que os tribunais não briguem mais e que para que, se o direito for exercido, de fato tenha... exercer o direito de greve, qual vai ser a consequência? Vai descontar os dias não trabalhados? Vai compensar as horas? O ideal, acho que o razoável é que, se exerceu a greve, compensa as horas não trabalhadas, busca aquele direito constitucional, enfim. Bom, e para a gente encerrar, uma última pergunta, o servidor em estágio probatório pode fazer greve? Da mesma forma que o agente público, aquele que já adquiriu a tão sonhada estabilidade, lá nos requisitos do artigo 41 da Constituição, aquele que está em estágio probatório, ou seja, que está naquele período para antes, né, depois que foi aprovado no concurso, para antes de conseguir a estabilidade, ele também poderia fazer greve. Já tivemos decisões, inclusive, eu cito aqui o recurso extraordinário 226966 do STF, para quem quiser dar uma olhadinha nessa questão. Perfeito. Professora, muito obrigada pela participação conosco. Volte sempre, a casa é sua. Ai, foi um prazer. Quer deixar suas redes sociais, endereço? Vou deixar. Meu Twitter é @LiciniaRossi, Instagram @LiciniaRossi, Facebook @LiciniaRossi. É tudo meu nome e meu sobrenome, inclusive meu site. Difícil acertar meu nome, né? Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima. O prazer foi meu.